Uma pesquisa científica, capítulo 10. Encontros imediatos de terceiro grau. Eu acenei. Para nossa surpresa, a figura no OVNI fez o mesmo. Todos os rapazes da missão soltaram a respiração de repente em espanto. Extraído do relatório feito pelo Padre Gil a respeito de um avistamento em Boianai, Papua Nova Guiné. Chegamos agora ao aspecto mais incrível e mais estranho de todo o fenômeno OVNI. Para ser sincero, omitiria com prazer esta parte se o pudesse fazer sem prejudicar a integridade científica. Encontros imediatos de terceiro grau, aqueles em que são relatadas a presença de criaturas animadas. Uso a palavra animadas ao invés de vivas para deixar aberta a possibilidade de robôs ou algo diferente de carne e osso. Estas criaturas têm sido denominadas de várias formas: ocupantes, humanoides, ufonautas e até mesmo OVNI sapiens ou UFO sapiens. Infelizmente, não se podem omitir dados simplesmente porque talvez não sejam do agrado de alguém ou não estejam encaixadas às noções que se tem. Nós nos retraímos diante de relatórios sobre ocupantes, muito embora poderíamos ter vontade de ouvir atentamente relatos a respeito de outros encontros com OVNIs. Por quê? Neste festival de absurdos, segundo a denominação usada por Aimé Michel para esta parte do fenômeno OVNI, por que poderia ser diferente o relato de um carro parado na autoestrada por uma luz ofuscante que partia de um engenho desconhecido daquele a respeito de um do qual saíram 2 ou 3 criaturas animadas, tanto no tocante à estranheza como ao absurdo essencial? Não há nenhuma razão lógica, mas ainda assim confesso sentir um certo preconceito que é difícil de explicar. Será a confrontação ao nível animado que nos perturba e repulsa? Talvez enquanto tem a nossa própria inteligência que contempla o relatório sobre uma máquina, apesar de estranha, continuamos a nos sentir um tanto superiores diante de tal contemplação. Encontros com seres animados, possivelmente com uma inteligência de qualidade diversa da nossa, dá uma nova dimensão ao nosso medo atávico do desconhecido. Traz consigo o espectro da disputa pelo território, a perda da hegemonia planetária, medos que possuem raízes profundas. Outra coisa nos incomoda. Os humanoides parecem ser capazes de respirar nossa atmosfera, adaptar-se à pressão no nosso ar e à força da gravidade com pouca dificuldade. Algo nos parece terrivelmente errado sobre isso. Isto implicaria que eles devem ser de um lugar, outro planeta, muitíssimo parecido com o nosso. Talvez o nosso mesmo? Mas como? Ou será que são robôs que não precisam se adaptar ao nosso meio ambiente? Nosso senso comum rejeita a própria ideia de humanoides e dá origem a muita brincadeira, escárnio e piadas a respeito de homenzinhos verdes. Eles tendem a atirar todo o conceito do OVNI por terra. Talvez os OVNIs pudessem realmente existir, dizemos, mas humanoides? E se estes são realmente fantasias da nossa imaginação, o mesmo deve acontecer com os OVNIs comuns. Mas estes estão apoiados em pessoas que gozam de reputação e não podemos aceitá-los simplesmente como interpretações errôneas. Será que todos esses relatores de OVNIs estão realmente doentes? Em caso afirmativo, que doença será esta? Será que todas estas pessoas estão afetadas por algum vírus estranho que não ataca pessoas de bom senso? Mas que moléstia estranha deve ser esta que ataca as pessoas em todos os caminhos da vida sem levar em consideração sua especialização ou vocação, e fazendo-as por um período de tempo muito limitado, às vezes por apenas alguns minutos, comportarem-se de modo estranho e ver as coisas que são refutadas pelas atitudes e ações certas e estáveis que sempre mostraram durante outros momentos de suas vidas. Ou será que os humanoides e os OVNIs anunciam igualmente uma realidade paralela que, por algum motivo, só se manifesta a alguns de nós e por períodos muito limitados? Mas qual seria esta realidade? Há algum filósofo na casa? Existem muitas perguntas e muita informação relacionada que é difícil de entender. Contudo, o fato é que os encontros com ocupantes não podem ser rejeitados. São numerosos demais. Existe uma coletânea de literatura surpreendente e profundamente provocante sobre o assunto dos humanoides. Num catálogo preparado por Jacques Vallée, que contém 1.247 casos de encontros imediatos, 750 são relacionados a casos nos quais foi contada uma aterrissagem da aeronave. Destes, mais de 300, ou cerca de 40%, foram relatadas informações sobre a existência de humanoides vistos dentro ou em volta do aparelho pousado. Para ambos os tipos,
Pousos com ou sem humanoides, cerca de um terço era composto de casos com múltiplas testemunhas. Ninguém seria capaz de suspeitar a magnitude do problema do humanoide através da leitura dos arquivos do Livro Azul da Força Aérea. Dos milhares de relatórios recebidos pela Força Aérea, apenas 48 foram classificados como aterrissagens de OVNIs e em apenas 12 destes apareceram os humanoides. Isto durante os anos em que tive acesso aos relatórios. Durante o mesmo período foram relatados 223 casos de humanoides originados em diversas partes do mundo. O modo como a Força Aérea resolveu os poucos casos de aterrissagens e menos ainda aqueles que envolviam humanoides é, em si mesmo, de considerável interesse. Apesar da concepção errônea de que os relatórios sobre OVNIs deste tipo são resultantes de alucinações, somente 2 dos 48 casos foram atribuídos a isto. 6 foram classificados sob um termo também um tanto quanto vago, psicológico. 2 relatórios que não merecem confiança, que na terminologia do Livro Azul significa na realidade loucos. 6 foram considerados como fraudes, mas calcados em provas escassas. A maioria foi considerada como contendo dados insuficientes, um termo muito ao gosto do Livro Azul quando se tinha a impressão de que daria muito trabalho conseguir dados adicionais. De um modo geral, não havia praticamente um prosseguimento das investigações e, quando havia, era de pouca monta. Houve 9 casos de relatórios envolvendo aterrissagens de aeronaves desconhecidas, mas ainda assim não se fez a menor tentativa no sentido de verificar um maior número de fatos. Foram alcançados níveis elevadíssimos de avaliação criativa ao atribuir o famoso caso de Socorro no Novo México a uma luz no solo e ao ainda mais célebre caso de Rio a uma inversão do radar, uma avaliação singularmente inadequada de vez que nenhuma observação através de radar fazia parte deste caso específico naquela hora da noite. Alguém pode estar se perguntando por que a Força Aérea só recebeu 12 dos casos relatados como encontros imediatos de terceiro grau, num total de 65 nos Estados Unidos, ou, por falar nisso, apenas 48 dos 190 casos de aterrissagens nos Estados Unidos. Quero crer que muitos destes casos morreram na base aérea local para a qual foram relatados. Como já vimos, a política padrão do Livro Azul era considerar como caso apenas aqueles incidentes que chegavam a ele através dos canais oficiais da Força Aérea. Como as aterrissagens e, sobretudo, homenzinhos verdes não deviam ser levados a sério por uma política oficial, é provável que o oficial responsável na base local tenha considerado desavisado transmitir mensagens absurdas. É difícil comprovar esta suposição, mas ainda assim sabemos através de fontes independentes que as aterrissagens de OVNIs foram comunicadas como tendo ocorrido na base aérea de Blaine, 12 de junho de 1965, na base aérea de Cannon, no Novo México, 18 de maio de 1954, e na base de Dewar-Nike, 29 de setembro de 1957. Nenhuma delas foi comunicada ao Livro Azul, e se houvesse avistamentos nas bases militares ou aéreas e não eram relatados, é perfeitamente cabível que os relatórios a respeito de aterrissagens e, sobretudo, os casos com ocupantes, que eram feitos tão somente através de telefonemas dados por civis às bases da Força Aérea, eram considerados como tendo se originado de algum maluco e, portanto, não eram merecedoras de atravessar os canais militares. Um caso desse tipo, para o Livro Azul, teria sido considerado solucionado a nível local. Durante todo o tempo em que fui consultor para o Livro Azul, somente em 2 oportunidades pediram-me para dar uma olhada em casos de aterrissagens. O caso de Socorro no Novo México, que envolvia ocupantes, apêndice 1CII1, e o caso de Dexter, em Michigan, que foi uma aterrissagem comunicada apenas por 2 das diversas pessoas envolvidas. Julguei o caso de Socorro extremamente convincente, mas o de Michigan não me convenceu, ainda que o último tenha criado um interesse maior junto ao público. Portanto, eu poderia fugir sem maiores problemas desta bizarra categoria, baseado no fato de que escolhi para julgar apenas aqueles acontecimentos nos quais estivesse diretamente envolvido, numa regra que segui, quase que sem exceção, nas outras 5 categorias de OVNIs. Porém, apesar da minha falta de conhecimento direto com os encontros imediatos de terceiro grau, sinto-me na obrigação de chamar a atenção para o que foi relatado nesta categoria em todas as partes do mundo. Assim agirei, transmitindo ao leitor os diversos relatos disponíveis nas revistas sobre OVNIs, as mais conceituadas e já citadas, e em 2 livros inteiramente dedicados ao assunto: The Humanoids, editado por Charles Bowen, e Passports to Magonia, de Jacques Vallée.
O leitor verá que há uma enorme semelhança nas narrativas dos casos de ocupantes nos relatórios vindos de todas as partes do mundo. Ficará sabendo que eles são similares não só no que diz respeito à descrição da aparência da maioria dos humanoides, mas também nas ações relatadas. Tomará conhecimento de que os ocupantes, pelo que afirmam as testemunhas, apanham amostras de terra e pedras e levam-nas para bordo da sua aeronave, da mesma forma que fizeram os astronautas americanos na Lua. Verá que demonstram aparentemente um interesse pelas instalações e veículos humanos. Chegará até a ver que eles fogem diante de coelhos, cachorros e fertilizantes. Seria muito útil, parece-me, se pudéssemos provar que os encontros imediatos de terceiro grau diferem sistematicamente das outras 5 categorias de OVNIs. Em seguida, poderíamos, com uma certa satisfação, ignorá-los. Mas eles não diferem de forma alguma, por distribuição geográfica, pelo tempo de ocorrência em números e especialmente as espécies de observadores, exceto que o número relativo de casos com múltiplas testemunhas é ligeiramente menor, cerca de 1/3 dos casos de terceiro grau têm diversas testemunhas. E que, embora a testemunha pareça representar a mesma parte da população daquelas das outras categorias, não são tantos os observadores que possuem qualquer tipo de formação técnica. Não há pilotos, operadores de tráfego aéreo, operadores de radar ou cientistas que tenham comunicado terem visto humanoides, segundo meus registros. Contudo, há pessoas com outros tipos de posições responsáveis: sacerdotes, policiais, engenheiros eletrônicos, funcionários públicos, diretores de banco, militares, mineiros, fazendeiros, técnicos, carteiros, engenheiros ferroviários, médicos e outros empregados bem pagos e dignos de crédito. Evidentemente, não são apenas os doidos que informam ter visto humanoides. Na verdade, não conheço um relatório deste tipo que tenha partido de uma pessoa que demonstrasse perturbação mental. Possivelmente, não parece haver tanta gente com um alto nível de especialização técnica e sofisticação que tenha feito relatórios envolvendo humanoides, como o fizeram em outros relatórios sobre OVNIs, exatamente porque o próprio treinamento e sofisticação levaria as pessoas deste tipo a se precaverem, a fim de não se exporem ao ridículo e à zombaria. Em resumo, parece que não podemos subdividir o fenômeno OVNI, aceitando algumas partes e rejeitando outras. Devemos estudar todo um fenômeno ou nenhuma parte dele. Os encontros de terceiro grau devem ser incluídos neste livro com a maior justiça. Procurando seguir o melhor que possa a política que adotei para discutir apenas aqueles casos nos quais tive um envolvimento pessoal, escolherei aqueles poucos casos nos quais tive, ao menos, um envolvimento superficial e dos quais consegui obter alguma documentação. Infelizmente, o caso mais convincente chegou a mim através de fontes particulares ao preço da anonimidade e, portanto, não pode ser amplamente discutido. Este caso contou com 4 observadores, apêndice 1C e II, todos eles chefes de família ocupando posições de responsabilidade. 2 estão trabalhando num setor que exige autorização militar, e seus empregos ficariam em risco caso o anonimato fosse violado. Asterisco. Digo isto não para espicaçar, mas sim para enfatizar aos meus colegas cientistas como é difícil conseguir dados neste campo. Num certo sentido, regredimos aos dias que antecederam a criação da Royal Society na Inglaterra, quando os cientistas eram obrigados a se esconder, por assim dizer, percorrendo ruelas como membros do Colégio Invisível. Fim do asterisco. Segundo o relato, este caso ocorreu em Dakota do Norte em novembro de 1961 sob chuva e neve, já à noite avançada. Os 4 homens observaram a aterrissagem de uma aeronave iluminada num campo totalmente desimpedido e deserto e, pensando que o avião encontrava-se em sério perigo, pararam no acostamento, pularam a cerca e foram correndo rumo àquilo que julgavam ser um avião. Sua surpresa foi compreensivelmente grande quando descobriram humanoides em volta do engenho, um deles dos quais acenou ousadamente para que se afastassem, e de uma forma ameaçadora. Um dos homens disparou um tiro contra o humanoide que caiu por terra como se tivesse sido atingido. A aeronave partiu imediatamente e os homens fugiram. No dia seguinte, muito embora não tivessem contado a ninguém a sua bizarra experiência, segundo foi informado, um dos homens foi chamado no emprego e conduzido à presença de alguns homens que nunca vira antes. Pediram-lhe para que os levasse até sua casa, onde examinaram a roupa que ele usava na noite anterior, sobretudo as botas, e partiram sem dar a menor explicação. Pelo que me consta, nenhum dos homens envolvidos tornou a ouvir qualquer referência ao incidente. Aí está o mistério.
Dois outros casos, aquele de Temple, em Oklahoma, 23 de março de 1966, e o de Atlanta, no Missouri, 3 de março de 1969, devem ser omitidos devido às nossas regras. Trata-se de casos de apenas uma testemunha. Um caso que deveria ser excluído para que obedecêssemos às mesmas regras é o acontecimento extremamente interessante de Socorro, no Novo México, a 24 de abril de 1964. Apêndice 1C e 1. Porém, como examinei este caso em bastante detalhes, tocarei nele. Embora houvesse outras testemunhas que comunicaram ter visto o OVNI, somente Lonnie Zamora, o policial de Socorro, encontrava-se numa posição para poder ver os ocupantes. Minhas investigações iniciais, orientadas no sentido de arrasar com a narrativa de Zamora, procurando contradições e também tentando demonstrar que ele não era uma testemunha fidedigna, foram infrutíferas. Fiquei impressionado com a alta consideração que os companheiros tinham por ele, e eu, pessoalmente, desejo hoje em dia aceitar o seu testemunho como verdadeiro, sobretudo porque ele se enquadra ao padrão global. O incidente de Socorro é um dos clássicos da literatura sobre OVNI e será bastante um resumo sucinto. No dia 24 de abril de 1964, à tarde, Zamora estava de serviço. Por volta das 5h45, achava-se ele envolvido na perseguição a um motorista que ia em alta velocidade ao sul da cidade. Perdeu o carro de vista quando sua atenção foi atraída para um engenho que descia soltando uma chama. Ao mesmo tempo, ouviu ruídos de explosão que vinham da direção do aparelho. Embora ainda se achasse a alguma distância, pôde ver o aparelho pousado, que se parecia com um automóvel em pé, e ele notou a presença de duas pessoas usando macacões brancos junto ao objeto. A seguir, ele perdeu de vista o objeto devido ao terreno acidentado e só voltou a vê-lo depois de uma curva quando alcançou uma parte mais elevada da estrada. Muito surpreso, viu um objeto metálico ovoide pousado num vale raso, sobre pernas que saíam do engenho. A essa altura, encontrava-se a menos de 150 pés de distância, bastante próximo para avistar uma insígnia no lado do aparelho. Sons altos que partiam do interior do objeto fizeram Zamora procurar uma proteção o mais rápido que lhe foi possível. Olhando para trás por cima do ombro, ele viu o aparelho ascender verticalmente e decolar na horizontal, desaparecendo pouco depois na direção de Six Mile Canyon. Zamora já tinha comunicado pelo rádio à base o que vira, e o sargento Chaves já estava a caminho. Se não tivesse feito uma curva errada, o sargento ainda teria chegado a tempo de ver a aeronave. Mas quando chegou, encontrou Zamora tremendo da cabeça aos pés. — O que foi, Lonnie? Até parece que viu o demônio, disse Chaves. — Talvez tenha mesmo, retrucou Zamora. Vários dias depois, visitei o local e verifiquei as marcas de aterrissagem e as plantas carbonizadas. Chaves contou-me durante uma demorada entrevista ter visto as marcas e as plantas carbonizadas que ainda fumegavam quando ele chegou ao local. As medidas tomadas no local mostraram que as diagonais do quadrilátero formado pelas 4 marcas de aterrissagem cruzavam-se quase que exatamente em ângulo reto. Um teorema geométrico declara que se as diagonais de um quadrilátero encontram-se em ângulo reto, os pontos medianos dos lados do quadrilátero situam-se na circunferência de um círculo e, por isto, é de considerável interesse o fato de que os centros do círculo ali formado coincidia virtualmente com a marca principal de queimado no solo. Sob certas circunstâncias, o centro de gravidade do aparelho devia ter estado diretamente em cima do centro do círculo, dando, por isto, à presença do queimado um maior significado. Durante as minhas sucessivas visitas, prossegui com as investigações sobre a credibilidade de Zamora e ouvi referências a uma testemunha não identificada que tinha parado num posto de gasolina um pouco ao norte da cidade, a fim de se abastecer. Enquanto ali se achava, falou a respeito do encontro que tivera um pouco ao sul da cidade com uma estranha aeronave que parecia estar em apuros e que se preparava para aterrissar. Disse que devia estar com problemas, pois tinha visto um carro patrulha, o de Zamora, dirigindo-se através do terreno arenoso na sua direção. Não pôde identificar o aparelho como um avião comum. Esforcei-me então ao máximo para que a Força Aérea tentasse, através dos serviços de inteligências, de localizar a outra testemunha. Mas ela não demonstrou o menor interesse em fazê-lo. Pensei naquela época que se o caso fosse do âmbito federal e envolvesse narcóticos ou falsificação de dinheiro, o FBI teria sem dúvida alguma localizado a testemunha que faltava. Porém, como se tratava de um simples caso de OVNI, o habitual processo de nada se fazer foi observado.
O encontro imediato de terceiro grau que contou com o maior número de testemunhas foi o ocorrido a 26 e 27 de junho de 1959, envolvendo o reverendo William Booth Gill, um sacerdote anglicano e graduado pela Universidade de Brisbane, que chefiava uma missão em Boianai, na Papua Nova Guiné. Apêndice 1C III 3. A primeira vez em que ouvi referências detalhadas do caso foi ao passar pelo Ministério da Aeronáutica da Grã-Bretanha durante uma visita oficial realizada em 1961 através do Livro Azul. Fiquei sabendo naquela época que o ponto de vista militar britânico com relação ao problema OVNI era fundamentalmente idêntico ao do Livro Azul. De fato, o governo inglês, assim como outros governos, esperavam que a Força Aérea dos Estados Unidos resolvesse o problema. Informaram-me quase que bruscamente que, tendo em vista os fundos e facilidades colocados à disposição da Força Aérea Americana, não lhes restava quase nada a fazer sobre o problema e que, francamente, achavam que a Força Aérea estava fazendo algo, mas com resultados negativos. O Ministério da Aeronáutica britânico não levou a sério o avistamento do Padre Gill e entregaram-me quase que aliviados o relatório que tinham sobre o assunto. A impressão era que ele estava atrapalhando e ocupando espaço nos seus arquivos. A partir daí, tive um acesso completo ao relatório e recebi também uma gravação extensa feita pelo reverendo Gill e, mais recentemente, uma gravação com 1 hora de duração feita pelo meu colega Fred Beckman com o reverendo Gill. Antes que emitamos um julgamento sobre este caso, creio que o reverendo Gill deva ser ouvido. Este é de uma sinceridade absoluta, como o demonstram diversos trechos das gravações. Fala de um modo descansado, acadêmico, entrando calmo e cuidadosamente em detalhes. O tipo e o conteúdo das fitas são profundamente convincentes. Seria bem difícil que um sacerdote anglicano engendrasse uma história, envolvendo mais de 24 testemunhas apenas com a intenção de mistificar. Os que criticam este caso geralmente ignoram que este relatório é apenas um entre cerca de outros 60 na área de Nova Guiné, quase que na mesma época, todos investigados por um colega de Gill, o reverendo Norman Crotwell, que redigiu um relatório cobrindo toda a série, dos quais apenas um, o caso em questão, envolvia humanoides. O Departamento do Ar Reino Unido da Austrália, no entanto, estava em dúvida, muito embora não me conste que tenham entrevistado o Padre Gill pessoalmente. Assim escreveram a um colega. Canberra, ACT, 28 de janeiro de 1970. Prezado senhor, acuso o recebimento de sua carta, datada de 12 de novembro de 1969, com referência a um avistamento aéreo incomum em Boianai, Papua Nova Guiné. A RAAF não chegou a nenhuma conclusão definitiva a respeito do relatório, e pesquisas realizadas junto ao Reino Unido e os Estados Unidos não acrescentaram pistas ou respostas. Como resultado disto, os avistamentos foram classificados como fenômenos aéreos, porém há uma maior probabilidade de que se tratasse de reflexos sobre uma nuvem de uma fonte de luz maior de origem desconhecida. Sinceramente. A carta está certa num sentido. Quando o OVNI profusamente iluminado visto pelo reverendo Gill e seus diversos companheiros ascendeu vertigamente para o alto, iluminou as nuvens enquanto por elas passava. A carta também está perfeitamente coerente ao declarar que a fonte de luz era de origem desconhecida. Aqui estão alguns trechos tirados do relatório das aparições na Nova Guiné. Primeiro, extraídos de anotações feitas num caderno à época dos avistamentos. Os avistamentos de Boianai culminaram com um período relativamente curto, mas impressionantemente agudo de atividades de OVNIs na vizinhança da Nova Guiné Oriental. Os OVNIs foram observados tanto pelos nativos da Papua como por europeus. Os avistamentos foram comunicados por papuas instruídos e por nativos totalmente analfabetos, praticamente sem contato com as civilizações ocidentais e totalmente ignorantes a respeito de discos voadores. A carta seguinte foi enviada pelo Padre Gill a um amigo de uma missão das vizinhanças. Caro David, preste atenção nestes dados extraordinários. Estou quase convencido sobre a teoria da visitação. Não mais duvido da existência destas coisas. De fato, isto já não me é mais possível, de vez que vi uma delas pessoalmente. Mas a minha mente simples ainda exige prova científica antes que possa aceitar a teoria do espaço exterior. Estou inclinado a acreditar que provavelmente muitos OVNIs devem ser alguma forma de fenômeno elétrico ou, quem sabe, algo gerado pelas explosões de bombas atômicas, etc. Tudo é, para mim, de difícil compreensão. Prefiro esperar que algum rapaz esperto consiga agarrar um
para exibi-lo na Martin Square. Seu William Duvidoso. Exatamente no dia seguinte, esta carta era escrita à mesma pessoa. Caro David, a vida é por vezes estranha, não acha? Ainda ontem escrevi-lhe uma carta, dando-lhe minhas opiniões acerca dos OVNIs. Agora, menos de 24 horas mais tarde, mudei um pouco de opinião. Ontem à noite, nós que nos encontramos em Boianai, tivemos uma experiência de atividade de OVNIs, com duração de umas 4 horas, e não tenho dúvidas de forma alguma de que eram dirigidas por seres de algum tipo. Por vezes, a experiência foi extasiante. Aqui vai o relato. Por favor, mostre-o aos outros, mas tome muito cuidado, pois não possuo cópia. Viva Bill convencido. PS. Você acha que Port Moresby deve ser posto ao corrente? Num discurso, disse o reverendo Gill. E quando já estava quase dobrando o canto da casa, algo atraiu a minha atenção lá no céu, e olhei para cima na direção do poente. E lá avistei, num ângulo de 45 graus, aquela luz descomunal. Está claro que nem mesmo naquele momento imaginei que fosse um disco voador. Pensava, ora, há pessoas que podem imaginar coisas assim, mas eu? Nunca. E lá estava ele. Chamei Eric Kodawara e disse, o que está vendo lá em cima? Respondeu-me ele, acho que há uma luz. Falei, muito bem, entre e vá contar ao professor Stephen Moy. Diga-lhe para que venha até aqui depressa. E então, Eric afastou-se e reuniu todas as pessoas que encontrou e lá ficamos todos nós com os olhos presos naquilo. A seguir, dirigimos-nos para o campo de jogos e o avistamento continuava. Tenho tudo registrado aqui. A esta altura, já tinha resolvido pegar um caderninho de notas e um lápis e pensei, ora, se alguma coisa vai acontecer, será agora e, de certo, amanhã, quando despertar, vou achar que foi tudo um sonho e que, na verdade, não vi. Se escrever tudo aqui a lápis, saberei pelo menos que não estava sonhando. Estes são os trechos tirados do caderno de notas. Ora, 18h45, céu com algumas nuvens baixas. Avistei forte luz branca, direção noroeste. 18h50, chamei Steven e Eric. 18h52, chega Steven e confirma, não é uma estrela. 18h55, mando Eric chamar outras pessoas. Um objeto movimenta-se na parte superior. Homem, agora 3 homens, que se deslocam brilhando, fazendo alguma coisa no convés. Desapareceram. 19. Homens 1 e 2 novamente. 19 e 4. Tornam a desaparecer. 19 e 10. Camada de nuvens sobre o céu a uma altitude de aproximadamente 600 metros. Homem 1, 3, 4, 2. Apareceram nesta ordem. Luz azul elétrico muito tênue. Homens desapareceram, a luz mantém-se. 19 e 20. O OVNI desaparece em meio às nuvens. 20 e 28. Céu claro, nuvem pesada sobre Dulgura. Avistado o OVNI acima de mim. Chamei o pessoal da estação. Deu a impressão de descida, ficou maior. 20 e 29. Segundo OVNI localizado sobre o mar, às vezes plainando. 20 e 35. Mais outro sobre a aldeia Uadobuna. 20 e 50. Nuvens novamente em formação. O OVNI maior estacionário e maior. Outros surgem e desaparecem em meio às nuvens. Enquanto descem através das nuvens, a luz reflete-se como um halo imenso de encontro às nuvens. A menos de 600 metros, talvez menos ainda. Todos os OVNIs muito nítidos. A nave-mãe continua grande, nítida e estacionária. 21 e 5. Nuvens esparsas, números 2, 3, 4 desaparecem. 21 e 10. Número 1 desaparece acima no meio das nuvens. 21 e 20. A nave-mãe volta. 21 e 30. Mãe desaparece, vai embora por sobre o mar na direção de Giwa. 21 e 46. OVNI reaparece acima e está flutuando. 22. Continua no mesmo lugar estacionário. 22 e 10. Plainando, vai para trás de uma nuvem. 22 e 30. Plainando muito alto num pedaço de céu limpo entre as nuvens. 22 e 50. Céu muito encoberto, não há sinal do OVNI. 23:04. Chuva pesada. Folha de dados de observação de OVNIs, 1845, 2304. Assinado William D. Gill. A narrativa feita pelo reverendo Gill sobre o acontecimento contém esta informação. 19:12. Homens 1 e 2 apareceram, luz azulada. Devo mencionar aqui que o teto era de aproximadamente uns 600 metros e calculei esta altura tendo como base uma montanha. E tudo isto, é claro, aconteceu bem abaixo do teto de nuvens.
A esta altura, num espaço de 25 minutos, o céu tinha ficado todo encoberto. Às 19h20, o OVNI meteu-se por entre as nuvens, bem no meio delas. Às 20h28, o céu começava a limpar novamente. Embora continuasse pesado, a camada de nuvens estava mais pesada sobre Giva. Então avistei o OVNI sobre ela. Tornei a chamar o pessoal da estação pela segunda vez naquela noite, por volta das 8h28, e ele pareceu descer, ficar maior. Outros iam e vinham por entre as nuvens. Lembro-me que tínhamos então nuvens esparsas. Eles estavam descendo por entre as nuvens, e o brilho dos discos refletia-se na base das nuvens, e então eles tornaram a passar por entre as nuvens e davam a impressão de estarem se divertindo com aquilo. Depois veio a noite seguinte, e esta foi interessante. Uma aeronave grande foi avistada por uma das enfermeiras do hospital às 18 horas. A coisa aconteceu assim. Estávamos caminhando e esta coisa desceu a uma altura que calculamos fosse a mais baixa até aquele momento, e praticamente nunca mais o veríamos de tão perto. Ele deixou-se cair quando estava a uns 90 ou 150 metros. Não estava escuro e podíamos vê-lo com toda a nitidez. Continuava brilhante e faiscante, mas parecia muito perto e nítido. E lá estava novamente a pessoa no convés, como o denominei, na parte superior. E a professora disse: "Fico imaginando se ele vai aterrissar no campo de jogos." Eu disse: "Por que não?" E então acenamos assim: "Alô?" E ficamos com um tanto surpresos a esta altura, pois a coisa acenou de volta. E então Eric, que estava comigo, meu companheiro constante, acenou com os 2 braços, juntamente com um outro rapaz, e as figuras acenaram também com os 2 braços. Embora eu não tenha investigado pessoalmente o caso Gill da Nova Guiné, atualmente um dos clássicos, fico impressionado pela qualidade e número das testemunhas e pelo caráter e modo de proceder do reverendo Gill, conforme fica revelado através do seu relatório e gravações. O Dr. Donald Menzel, por si mesmo denominado o arqui-inimigo dos OVNIs de Harvard, adotou um ponto de vista característico e oposto. Na sua análise do caso Papua Padre Gill, veja apêndice 2, ele refuta o caso todo como se fosse um avistamento de Vênus, baseado na hipótese de que o reverendo Gill não estava usando seus óculos no momento. Infelizmente, não se deu ao trabalho de verificar os seguintes itens. O OVNI, às vezes, foi visto sob uma camada de nuvens. Vênus foi assinalada pelo Padre Gill isoladamente, e este usava durante todo o tempo os óculos adequados. Um outro caso clássico de encontro imediato de terceiro grau é o avistamento de Kelly Hopkinsville, a 21 de agosto de 1955, apêndice 1, CEII 4, no qual foram os humanoides que ocuparam o centro do palco, tendo sido o OVNI mencionado apenas de passagem. Minha ligação com este caso foi puramente fortuito, pois não havia sido convocado para me pronunciar então. Alguns meses depois da ocorrência, estava envolvido no estabelecimento de 12 estações para rastreamento de satélites em diversas partes do mundo, dispondo de muito pouco tempo para investigar os OVNIs. Contudo, aconteceu que um dos técnicos em eletricidade por mim contratados para trabalhar nos mecanismos de sincronização do relógio de cristal das câmaras de satélites Baker 1 era um tal de Bud Lewitt, que, vim a saber mais tarde, tinha sido engenheiro e locutor na estação de rádio WHOP de Hopkinsville, no Kentucky. Lewitt, logo no dia sucessivo ao caso Kelly, deu início a uma investigação detalhada por sua própria conta. Consegui com ele a história completa e declarações juramentadas, afinadas e esboços. O caso Kelly Hopkinsville, se considerado inteiramente à parte do padrão geral dos avistamentos de OVNIs, parece claramente disparatado, a ponto de ofender o bom senso. O bom senso, contudo, não demonstrou ser um bom guia na passada história da ciência. Os registros do Livro Azul sobre o acontecimento são superficiais e, quanto à investigação realizada a respeito, foi muito inadequada ou praticamente nula. Assim mesmo, o caso foi arquivado pelo Livro Azul sobre a classificação de não identificado. Quanto a isto, não resta a menor dúvida. Lewitt interrogou as 7 testemunhas adultas e pediu que cada uma desenhasse um esboço daquilo que se recordavam sobre a aparência dos ocupantes. Cada testemunha adulta forneceu uma declaração assinada. Em seguida, Lewitt fez um desenho composto, retrato falado, dos ocupantes e pediu aos observadores que o assinassem. Gentilmente, abriu-me os seus arquivos, inclusive os desenhos originais e as notas, e autorizou-me a usá-los como melhor me aprovesse. Como este caso clássico tem sido focalizado a alhures, será suficiente apresentar aqui um breve resumo.
Um OVNI convencional foi visto por apenas uma testemunha aterrissando numa sarjeta perto da casa da fazenda ocupada pela família Sutton. Esta testemunha, voltando para a casa da fazenda, contou o que acabara de ver. Seu relato foi rapidamente rejeitado e alvo de alguma zombaria. Não tinha ainda se escoado 1 hora quando os moradores da casa foram alertados por um latido violento do cachorro que se encontrava no pátio. 2 dos homens presentes dirigiram-se para a porta dos fundos para ver quem estava chegando. Um homenzinho brilhante, com olhos descomunalmente grandes, os braços erguidos acima da cabeça como se estivesse sendo assaltado, lentamente aproximou-se da casa. Naquela região do país, as pessoas da classe econômico-social das testemunhas atiram primeiro para fazer perguntas mais tarde. Foi exatamente isto que os 2 Sutton fizeram, segundo o que afirmaram, um com um rifle 22, o outro com uma espingarda. Ambos dispararam as armas quando os ufonautas encontravam-se a cerca de 6 metros da casa. O barulho foi descrito como se tivesse atirado de encontro a um balde. O visitante deu uma virada rápida e fugiu rápido para o meio da escuridão. Pouco depois, outro visitante apareceu à janela e foi recebido a tiros disparados pela janela. A tela exibe uma recordação, um buraco de bala, desta agressão contra o invasor. Tendo ido para fora a fim de verificar se tinham matado o intruso, aqueles que se achavam atrás do primeiro homem viram quando este parou por um instante sob um pequeno anexo do telhado, uma mão semelhante a uma garra descer e tocar no seu cabelo. Novos disparos dirigidos contra a criatura no telhado e contra uma outra que fora avistada de repente no galho de uma árvore próxima. Aparentemente, esta foi atingida em cheio, mas flutuou na direção do solo, uma manobra que haveria de se repetir, e fugiu. Nada parece acovardar mais um camponês do Kentucky do que a falta de eficiência de uma arma, e pouco depois toda a família estava dentro de casa com as portas trancadas. De vez em quando, os visitantes tornavam a aparecer nas janelas. Umas 3 horas mais tarde, a família resolveu que já tinha aguentado demais este sítio, e tomando uma rápida decisão, os 11 ocupantes da casa enfiaram-se em 2 carros e rumaram para a cidade em busca da polícia. Isto aconteceu às 23 horas da noite. De vez que é necessário haver uma motivação muito forte para que 11 pessoas se metam em carros já à noite alta e façam 7 milhas ou mais para chegarem à delegacia policial em busca de ajuda, podemos fazer uma ideia do terror do qual deve ter se apoderado a família a essa altura. Quando voltaram, a polícia examinou toda a área, as lanternas trabalhando sob considerável tensão, mas nada foi encontrado. Segundo as testemunhas, depois que a polícia partiu e tudo voltara à tranquilidade e escuridão, as criaturas reapareceram. O relato de Ledwith a respeito de como conseguiu a descrição dos homenzinhos é relevante. Quando cheguei à estação de rádio, todos me cumprimentavam e indagavam: já viu os homenzinhos verdes? Perguntei o que significava aquilo e consegui um relato vago sobre os acontecimentos daquela noite. Lembrando-me de um artigo que tinha lido não fazia muito tempo numa revista a respeito do modo como a polícia obtinha um retrato falado através das descrições das testemunhas e resolvi elucidar o caso. Já tinha estudado o desenho e talvez pudesse fazer alguns esboços. Levei comigo um dos rapazes da estação para ter uma testemunha que observasse e escutasse e provasse que eu não tinha influenciado ou guiado as pessoas que pretendia entrevistar. Apesar dos acontecimentos da véspera, os homens da casa tinham saído para seus afazeres programados. As mulheres concordaram em conceder-me a entrevista. Não influenciei as mulheres de forma alguma enquanto os retratos eram desenhados. Elas eram extremamente positivas quanto ao que tinham e não tinham visto. Foi uma questão apenas de acompanhar as suas orientações a respeito do formato dos rostos, olhos, mãos e corpo. Se por acaso eu me adiantava e fazia uma sugestão a respeito de como deveria ser determinado aspecto, elas me corrigiam logo. Não demorou muito para que a aparição começasse a tomar forma. Os olhos se assemelhavam a pires, grandes e postos a uma distância de mais ou menos 12 centímetros um do outro, parecendo encobrir a metade de um lado do rosto. A cabeça em si era redonda e inteiramente calva em cima. Passamos ao corpo. Ninguém tinha certeza se havia ou não um pescoço, por isso passamos adiante. Segundo as mulheres, o corpo era magro com uma figura reta e sem curvas. Os braços eram estranhos, tinham praticamente o dobro do comprimento das pernas. As mãos eram colossais, volumosas. A única parte do rosto que não conseguiram descrever foi o nariz. Tentei desenhar mas ninguém tinha certeza se estaria certo ou não, por isso apaguei-o. Depois de ter passado 3 horas entrevistando as mulheres da casa,
Ledwith e seu companheiro receberam permissão para voltar naquela noite, quando os homens já estariam de volta. Assim fizeram, chegando um pouco antes deles. Quando os homens chegaram, havia uma fila de carros estacionados no espaço de meia milha em ambas as direções. Quando Lucky Sutton, que era a personalidade dominante da família, chegou à cena, entrou em casa como um urso. Seus olhos caíram sobre o meu desenho, que estava em cima da mesa. Sem dizer uma única palavra, sentou-se, tornou a olhar o desenho e disse: "Não, o rosto é praticamente redondo, não tinha uma ponta." Começamos a trabalhar sobre os desenhos dos homens usando os das mulheres como guias e fazendo as modificações indicadas pelos 3 homens. A boca foi assunto de discussão. Luke teimava que não havia boca nenhuma, e se houvesse, não passava de uma linha reta que cortava o rosto. Para agradar aqueles que tinham visto a boca, desenhei uma linha reta e elevada de orelha a orelha. Aquelas 7 pessoas tinham me contado histórias praticamente paralelas e desenhos quase que idênticos. Teria sido impossível que tantas pessoas me narrassem coisas falsas e descrevessem retratos que se combinavam tanto, a menos que tivessem combinado tudo antes, sobre o aspecto de cada detalhe e acontecimento. Porém, 3 dos homens tinham partido de manhã muito cedo, dirigindo-se para Evansville, e não tinham ainda voltado para casa. Aquelas não eram entrevistas nas quais uma pessoa olhava para a outra e perguntava: "Foi assim que você pensou que fosse?" Não, todas as 7 estavam seguras a respeito do que tinham visto e nenhuma modificaria sua declaração, mesmo se submetida a um interrogatório cruzado. Uso esta palavra no seu largo sentido no que diz respeito a Lucky. Não se pode reinquirir Lucky Sutton. À medida que a narrativa se espalhava para fora da família, ia sendo adulterada em todos os sentidos. Todos que contavam a história pareciam acrescentar suas próprias ideias sobre a aparência das criaturas. Por isso, agrada-me que tivéssemos agido com antecipação. Nossa entrevista matinal foi o primeiro relato completo dos acontecimentos da noite. A horda de curiosos ainda não havia se reunido. Naquela noite, conversamos com os homens da mesma maneira, logo depois que chegaram em casa, antes que tivessem oportunidade de discutir com os outros a primeira entrevista. Fiquei muito impressionado com a sinceridade de todos eles, tanto os homens quanto as mulheres. Os participantes deste caso foram alvo de tanta publicidade contrária e vítimas de tamanha hostilidade que, pouco depois, se recusavam a discutir o assunto com qualquer pessoa, tornando difíceis novos encontros. Contudo, uma investigação bem-sucedida teve lugar quase um ano mais tarde por um dos investigadores mais sinceros e dedicados ao problema OVNI que jamais conheci, Isabel L. Davis, da cidade de Nova York, que fez uma viagem por sua conta até Kelly. Sob a influência de sua personalidade tranquila, mas assim mesmo determinada, conseguiu convencer diversas das testemunhas originais a rever e discutir minuciosamente os acontecimentos de 21 e 22 de agosto de 1955. Isabel Davis escreveu um relato completo sobre a sua visita, um documento excelente que merece ser publicado, e gentilmente ofereceu-me uma cópia do manuscrito que, em essência, apoia inteiramente as investigações anteriores realizadas por Ledwith. Estes relatos, considerados lado a lado, dão-nos uma visão de um acontecimento completamente inexplicável e, em termos comuns, realmente bizarro. 7 adultos e 4 crianças confirmaram os pontos essenciais do acontecimento. As testemunhas não eram de status inconsistente, e essa teoria, proposta pelo G.I. Warren, não se encaixa neste avistamento nem a muitos outros. Warren afirma que as pessoas com uma condição econômica incompatível com sua capacidade intelectual e formação cultural estão mais fadadas a fazer relatórios sobre OVNIs. Por exemplo, uma pessoa com pouco treino e ocupando uma condição social e econômica relativamente elevada ou vice-versa. Não teria dado tanta atenção ao caso de Kelly Hopkinsville não fosse o fato de conhecer bem os principais investigadores, Ledwith e Davis, sobretudo o primeiro, de vez que esteve sob minha chefia direta por quase 2 anos no programa de rastreamento de satélites. Existe uma razão bem maior ainda. Os humanoides são eles próprios um protótipo que se repetiu por diversas vezes através dos anos, retornando, como Valley observa de modo tão convincente em Passport to Magonia, aos mitos e lendas de diversas culturas. É bastante improvável que os Suttons, que não tinham telefone, rádio, televisão, livros, nem mesmo muitos móveis, estivessem a par do assunto OVNI e pudessem saber que por diversas vezes no passado, criaturas como as que relataram já tinham sido descritas. A semelhança com a gente pequena descrita por diversas culturas é impressionante.
Está claro que não encontramos razões para afirmar que as criaturas de Kelly foram obra da imaginação, ou, ao contrário, que as lendas antigas tiveram sua origem devido ao aparecimento em tempos passados de criaturas deste tipo, ou ainda que verdadeiros humanoides foram vistos. Como em muitos outros aspectos de todo o fenômeno OVNI, a exigência é que se façam maiores estudos. Os Suttons estavam convencidos de que tinham tido uma experiência verdadeira, um modelo de reação que tenham achado consistentemente. Vamos deixar que o relatório de Isabel Davis enfatize este ponto. Afinal de contas, os Suttons apegavam-se à sua história. Obstinada e revoltadamente insistiam que diziam a verdade. Nem os adultos nem as crianças aventaram a possibilidade de uma mentira ou um engano. Em público ou para parentes, não houve um mínimo sinal de retratação. As observações posteriores feitas por Davis a respeito da ausência de uma racionalização de proteção usada pelos observadores de OVNIs que, embora pessoalmente convencidos, manifestam o desejo de se manter nas boas graças de seus semelhantes, dizendo algo parecido com: "É claro que podia ter sido um avião, talvez tivesse me enganado", acompanhando suas palavras com um riso embaraçado ou um trejeito. Segundo declara ela, os Suttons jamais demonstraram estar propensos a se desdizerem a fim de voltar a cair nas boas graças da sociedade. Sua recusa em ceder uma polegada sequer, recusa que lhes custou caro, ao ceticismo talvez não prove a veracidade de sua história, mas, sem dúvida, diz-nos algo a respeito deles mesmos. Talvez alguém queira objetar que o caso Kelly contou com apenas uma testemunha no que diz respeito ao OVNI, muito embora 11 pessoas tenham visto seus ocupantes. Portanto, tratou-se muito mais de um encontro imediato com ocupantes do que com um engenho. Em muitos casos de registro de OVNIs, os ocupantes foram vistos com clareza, mas sua aeronave só foi avistada por um instante. No caso de Socorro, no Novo México, obviamente, ocorreu exatamente o oposto. Zamora viu os ocupantes apenas de alguma distância, mas o aparelho de bem perto. Agora, apresentarei um caso de contatado, não porque eu aceite o habitual relator contatado, mas sim por não se tratar de um caso contatado no sentido comum. Não tem nuances de um culto de OVNI ou de pseudo-religião, nem mensagens cósmicas banais e de pouco conteúdo. Além disso, foi um caso cuidadosamente pesquisado e o tema do livro The Interrupted Journey, de John Fuller. Trata-se da história de Betty e Barney Hill. No entanto, não creio que se enquadre ao padrão de encontros imediatos de terceiro grau, portanto, não irá contribuir na elaboração do protótipo desta categoria. Incluo-o aqui, de certo modo, para demonstrar o contraste existente entre ele e a história habitual relatada pelos contatados num caso típico de encontro imediato de terceiro grau. Além do mais, o caso é bastante conhecido do público e gerou grande interesse. Apêndice 1 CII 5. Asterisco. Este é um caso que teve uma das maiores publicidades devido ao resultado do livro de Fuller e à sua condensação, numa revista de caráter nacional. Raramente, quando de debates populares, deixei de receber perguntas relacionadas a ele. Fim do asterisco. O caso de Betty e de Barney Hill, do casal de raça mista, ele era negro e ela branca, de New Hampshire, que, sob repetidas sessões isoladas de hipnose, realizadas pelo psiquiatra Dr. Benjamin Simon, narrou uma história de um encontro imediato de terceiro grau, durante o qual foram levados para a bordo de uma espaçonave, que evidentemente despertou um tremendo interesse. Como a história é inteiramente focalizada no livro de Fuller, tudo quanto nos resta a fazer será um resumo sucinto. Apêndice 1, CII 5. Betty e Barney, voltando do Canadá, onde tinham ido gozar férias, e viajando por uma estrada deserta já à noite avançada, observaram a descida de um OVNI. A um certo momento, este aterrissou bloqueando a estrada e impedindo-os de continuar a viagem. Alguns humanoides aproximaram-se do casal. Cerca de 2 horas mais tarde, os Hill encontravam-se a 35 milhas mais adiante do ponto de aterrissagem, mas sem se recordarem de nada que ocorrera durante esse espaço de tempo. Esta amnésia não deixava de os preocupar, levando-os a sofrerem problemas físicos e mentais. Finalmente, decidiram procurar o Dr. Simon, cujos sucessos nos casos de amnésia são notórios. Sob diversas sessões de hipnose, revelaram separadamente o que tinha supostamente acontecido. As duas histórias estavam concordes em bastantes detalhes, embora nem Betty e nem Barney tivessem tomado conhecimento do que cada qual revelava sobre a hipnose, a não ser muito mais tarde.
Sob efeito da hipnose, declararam que tinham sido levados para bordo da espaçonave, cada qual por sua vez. Tinham sido muito bem tratados pelos ocupantes, assim como os seres humanos teriam lidado com animais para a experiência. E depois soltaram-nos, condicionando-os antes sob sugestão hipnótica para que não se lembrassem de nada a respeito daquela experiência. O método como foram postos em liberdade, ao que parece, ajudou a consolidar a amnésia, que aparentemente só foi quebrada pela contra-hipnose. As experiências médicas constaram da introdução de uma agulha no umbigo de Betty Hill e na coleta de aparas de unha e lâminas de pele. Num incidente divertido, a dentadura postiça de Barney foi retirada. A tentativa de fazer o mesmo com Betty, que tinha seus próprios dentes, falhou naturalmente. Asterisco. Podemos imaginar um assunto científico apresentado num congresso no planeta X, no qual é descrita a sua expedição à Terra, durante a qual descobriu-se que os homens negros possuem dentes removíveis, mas que as mulheres brancas têm dentes que não saem. Fim do asterisco. Pouco tempo após a publicação do livro de Fuller, ele e eu fomos convidados para jantar na casa do Dr. Simon com os Hill, fora da cidade de Boston. Conforme ficara acertado anteriormente entre as partes, o Dr. Simon colocou os Hill em transe hipnótico e permitiu que eu os interrogasse. Isto representou para mim uma experiência formidável, pois enquanto Barney descrevia o seu rapto para bordo da espaçonave, ficou perturbado emocionalmente e o Dr. Simon encontrou sérias dificuldades para mantê-lo calmo. O conteúdo emocional da experiência dos Hill foi aparecendo claro e em bom tom, mas tudo considerado, o conteúdo informativo da sessão de 1h30 foi mínimo. Em parte, esta falta era devida sem dúvida à minha própria inexperiência em interrogar alguém que estivesse sob hipnose. Por vezes, tanto Betty como Barney falavam vagarosamente, exceto nos momentos de grande tensão emocional. As perguntas diretas eram frequentemente respondidas entrecortadamente, fazendo-me recordar, às vezes, a dificuldade que se tem em obter informações de pessoas seriamente doentes. Havia longas pausas. Todavia, em nenhum momento tive a impressão de que havia uma tentativa deliberada para evitar a transmissão de alguma informação. Mais tarde, à hora do jantar, os Hills estavam espirituosos, encantadores e falantes. Não havia dúvidas que eram normais e sadios. Serão suficientes alguns trechos da minha sessão de hipnose com eles para ilustrar tanto a intensidade da experiência emocional revelada através da hipnose, como a muito visível sinceridade dos indivíduos. Dr. Simon. Muito bem, agora estamos voltando ao final da viagem até o Niagara Falls, quando estavam regressando e tiveram a experiência com o objeto voador não identificado. O que está sentindo nesse instante? Foi raptado ou não? Barney, sinto que foi raptado. Dr. Simon, foi raptado? Barney, sim. Não quero acreditar que tenha sido raptado, logo digo que sinto, pois assim fica mais fácil para mim aceitar alguma coisa que não quero reconhecer que tenha acontecido. Dr. Simon, o que o faria sentir-se mais à vontade? Barney, dizer que sinto. Dr. Simon, compreendo. Por que se sente pouco à vontade a este respeito? Barney, porque é uma história tão esquisita. Se alguém me contasse ter passado por algo assim, não iria acreditar, e detesto profundamente ser acusado de algo que não fiz quando sei que não o fiz. Dr. Simon, agora diga-me, de que é acusado? Barney, se não acreditam que fiz alguma coisa quando eu sei que o fiz. Dr. Simon, vejamos, suponha que tenha absorvido o sonho de Betty. Barney, gostaria muito disto. Dr. Simon, gostaria disto. E isso poderia ser verdade? Barney, não. Barney, aos berros. Não gostei que tivessem posto aquilo em mim, não gostei que me tocassem. Dr. Simon, está certo, está certo. Agora eles não estão tocando em você, não estão tocando em você de forma alguma. Esqueça-se disto. Agora, o Dr. Hyde que vai falar com você e Mr. Fuller talvez também falem com você e todos dois obedecerão às instruções que eles lhe darão como se estivessem sendo dadas por mim. Responderão a todas as perguntas que lhes forem formuladas e obedecerão a quaisquer instruções dadas por nós três enquanto estiverem sob o transe. Mas depois disto, só responderão a mim. Hynek, Barney, você vai se recordar de tudo claramente e quero que me relate o que está acontecendo. Você acabou de escutar o bip, bip, bip. Quero que me conte com que se parecia este som e depois cada qual vai reviver e contar-me o que está acontecendo enquanto estão viajando pela estrada. Inesperadamente, Barney começa a falar, presumivelmente, a partir do momento em que encontraram os humanoides. Barney, Betty, está lá fora. Está lá fora, Betty.
Oh, meu Deus, isto é uma loucura. Estou atravessando uma ponte. Não estou na estrada 3. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Barney está respirando muito fundo. Ai, Jesus, não acredito. Há homens na estrada. Não acredito. Não quero ir. Não pode estar ali. É a lua. Doutor Simon. Prossiga, Barney. Você recorda-se de tudo claramente. Tudo está claro. Barney. Estou do lado de fora do carro e estou descendo uma estrada que vai para o meio do mato. Há um brilho alaranjado. Há algo ali. Oh, oh, se estivesse com o meu revólver. Se estivesse com o meu revólver. Falava isto num tom de voz excitado, desesperado. Subimos a rampa. Gostaria de dar cacetadas, mas não posso. Gostaria de bater, mas não posso. Minhas emoções. Tenho que me debater. Preciso. Meus pés bateram no chão e estou num corredor. Não quero ir. Não sei onde se encontra a Betty. Não estou machucado. Não vou bater, mas vou bater se me machucarem de alguma forma. Estou entorpecido. Não sinto os dedos. Minhas pernas estão paralisadas. Estou em cima de uma mesa. Dr. Simon. Está tudo bem. Pode parar por aí. Está sobre a mesa, mas está quieto e calmo e irá descansar até que eu diga: escute, Barney. Não escutará nada do que eu disser por algum tempo. Betty, o que está acontecendo? Betty, estamos viajando. Barney freia e eles cantam, e ele vira rapidamente para a esquerda. Não sei por que está fazendo isto. Vamos nos perder no meio do mato. Fizemos uma curva. Pausa. Barney tenta acionar o carro. Não quer pegar. Agora estamos no meio do mato e eles estão se aproximando de nós. Há algo com um homem da frente que está se aproximando. Foi aí que fiquei assustada. É preciso sair do automóvel e correr para me esconder no meio do mato. Dr. Simon. Pare, Betty. Para por um instante. Não quero escutar nada daquilo que direi. Há um intervalo enquanto Barney chora de um modo muito desesperado e o Dr. Simon desdobra-se para acalmá-lo. Finalmente, dirige-se novamente a Betty. Dr. Simon. Betty, agora pode me ouvir. Betty, está bem. Dr. Simon, continue. Betty, agora quero abrir a porta do carro, sair, correr e ir me esconder no meio do mato. Heineck, alguma vez eu tinha visto algo que se parecesse com isto? Betty, não. Heineck, a luz brilhava acima dele? Podia ver a luz ao mesmo tempo? Betty, a noite estava enluarada. Não estava tão claro quanto a luz do dia, mas eu podia ver. Estava no solo e havia como que um aro em volta da borda. Heineck, o objeto estava apoiado sobre pernas ou encostado ao solo? Betty, o aro estava um pouquinho acima do solo e havia uma rampa que foi abaixada. Heineck, de que tamanho, Betty? Compare o objeto com alguma coisa que você conheça, Betty, em tamanho. Betty, estou procurando me lembrar. Heineck, que tal um vagão de trem? Era maior do que um vagão ferroviário ou menor? Betty, não consigo imaginar o tamanho de um vagão de trem. Se ele aterrissasse aqui na rua, deixe-me ver, iria do canto daquela casa em frente e ultrapassaria a garagem. Heineck, o que pensava à medida que se aproximava cada vez mais? Betty, pensava em fugir dali se pudesse. Heineck, e por que não podia? Betty, tinha a impressão de que não podia. O homem deles estava ao meu lado. Tudo quanto pude dizer foi: Barney, Barney, acorde. O homem perguntou-me se o nome dele era Barney. Não lhe dei resposta porque achava que não era da sua conta. E depois, quando chegamos, vi isto. Sabia que iam querer que entrássemos ali. Eu não queria ir. Não parava de lhes dizer que não queria ir. Eu não quero ir. Me disse para continuar, para ir, que apenas desejavam realizar alguns testes simples. Assim que terminassem, eu voltaria para o carro. Heineck, eles disseram a você de onde tinham vindo? Betty, não. Heineck, que tipo de sons faziam? Betty, pareciam com palavras, como sons de palavras. Heineck, palavras inglesas? Betty, não. Heineck, e você compreendeu-os? Betty, sim. Heineck, e como explica isto? Betty, só consigo imaginar como se aprendesse francês. Heineck, aprendesse francês? Betty, é. Heineck, acha que era francês? Betty, não, mas era como se aprendesse francês. Quando você ouve pela primeira vez a palavra em francês, você pensa nela em inglês. Heineck, entendo. Quer dizer que escutou aqueles sons em alguma língua e compreendia-os como se fossem em inglês, é isso?
Dr. Simon tocou a cabeça de Betty. Toco na sua cabeça agora e você descansará e relaxará e não escutará mais nada até que torne a tocar sua cabeça novamente, disse ele. Não escutará mais nada daqui para diante. Barney, agora pode me ouvir, sente-se bem e relaxado. Disse-me que tinha entrado naquele veículo, não é verdade? Barney, sim. Dr. Simon, eles tinham-no levado para dentro e colocaram-no sobre uma mesa. Barney, foi. Dr. Simon, e falaram com você, não foi isso? Barney, foi. Dr. Simon, diga-nos como eles falavam. Responda ao Dr. Hynek a esse respeito. Hynek, Barney, você os viu abrir as bocas e, caso afirmativo, quanto as abriam? Barney, suas bocas moviam-se e eu podia vê-los. Hynek, procure me dizer que tipo de sons emitiam ou se significavam alguma coisa conhecida para você. Conhece algum animal que emita sons iguais aos deles? Barney, não. Hynek, como eram os sons? Sons entrecortados? Foram emitidos por Barney. Hynek, o que achou dos sons ou não achou nada? Barney, pensava apenas se pudesse erguer meus punhos. Hynek, e isto aconteceu enquanto se encontrava sobre a mesa? Barney, foi. Queria brigar. Não sabia onde Betty se encontrava. Mas assim mesmo, cada vez que me mexia ou debatia, aquela luz forte que estava na minha cabeça mantinha-me calma. O fato de que a maior parte do caso dos Hill tivesse sido revelado apenas sob hipnose torna-o atípico. A primeira parte deste caso ocorreu como muitos outros ocorrem. Uma luz no céu que aumenta e torna-se mais intensa à medida que se aproxima, a aterrissagem e a experiência assustadora do encontro. Mas o sequestro, os testes físicos e a inteira sequência dos acontecimentos até que se viram a 35 milhas mais adiante na estrada 2 horas mais tarde, com uma amnésia total a respeito dessas 2 horas, é atípico. Se não considerarmos totalmente aquilo que foi revelado somente sob a hipnose, a primeira parte se enquadra ao padrão. A parte atípica não é passível de estudo, a não ser como um acontecimento fora do comum. Quando e se outros casos de revelação hipnótica de encontros imediatos tornarem-se disponíveis para estudo, não devemos nos esquecer que os Hills só procuraram tratamento vários anos mais tarde. Estaremos em condições de observar se também formam um padrão. E o que sabemos sobre os próprios ocupantes? Ao que parece, eles vêm em 2 tamanhos, grande e pequeno, sendo o primeiro o predominante. Os humanoides de Hopkinsville e muitos daqueles relatados em Passport to Magonia são bastante semelhantes no que diz respeito à aparência dos homenzinhos, da lenda e da história, duendes benfazejos das lendas escocesas, anões, etc. Cabeças grandes, pés compridos e, geralmente, uma cabeça plantada diretamente sobre os ombros, sem qualquer evidência de pescoço, é assim que são, geralmente, descritos. Os humanoides maiores são retratados como sendo do tamanho dos homens, ou um pouquinho maiores, e de um modo geral muito bem formados. Às vezes são qualificados de bonitos. Os pequeninos, segundo os relatos, têm cerca de 3,5 pés de altura. Mas aqui não é o lugar para se tentar uma taxonomia dos humanoides. Será melhor quanto a isso que o leitor busque informações em Humanoids de Bowen ou em Passport to Magonia, de Wally. Finalmente, o que pode ser dito a respeito dos encontros imediatos de 3º grau? Diferem dos outros casos de encontros imediatos apenas por definição, pela informação da presença de ocupantes e pelo fato de que estes encontros não são geralmente relatados por pessoas sofisticadas e com uma formação superior, como acontece com os outros tipos de encontros. Fica em aberto a questão se estas experiências aconteceram com pessoas de formação superior, e a menos que estas relatem incidentes desse tipo, os encontros imediatos de 3º grau não existem virtualmente e não podem ser estudados. As circunstâncias determinaram que no trabalho por mim realizado durante mais de 20 anos tivesse tido um contato direto com muitos casos desta categoria. Por esta razão, sobretudo, prefiro calcar o problema OVNI nos protótipos das 5 primeiras categorias de OVNIs: luzes noturnas, discos diurnos, radar visual e encontros imediatos de 1º e de 2º graus. Sinto que domino muito mais estes grupos devido ao meu trabalho junto aos diversos relatores de casos incluídos nestas 5 categorias. Portanto, vejo-me forçado a deixar nas mãos do próprio leitor o julgamento do peso destes encontros imediatos de 3º grau, mas sempre deixando claro que talvez ainda venha a se descobrir que os casos envolvendo os humanoides são a chave para a solução de todo o problema. Notas: aterrissagem de OVNIs com e sem ocupantes.
omitindo os anos de 1952, 1967, 1968, 1969, para os quais não estão à disposição do público todos os registros do Livro Azul. Aterrissagens. Aterrissagens nos Estados Unidos. Catálogo de Valley, 190. Relatados para o Livro Azul, 48. Aterrissagens nos Estados Unidos com ocupantes. Catálogo de Valley, 65. Relatados para o Livro Azul, 12. Todas as aterrissagens no mundo todo. Catálogo de Valley, 546. Relatados para o Livro Azul, 0. Todas as aterrissagens com ocupantes mundo todo. Catálogo de Valley, 223. Relatados para o Livro Azul, 0. Classificação dos casos de aterrissagens feita pelo Livro Azul. Dados insuficientes. Aterrissagens com ocupantes, 8. Aterrissagens, 1. Fraudes. Aterrissagens com ocupantes, 4. Aterrissagens, 2. Psicológicos. Aterrissagens com ocupantes, 4. Aterrissagens, 2. Relatórios precários. Aterrissagem com ocupantes, 1. Aterrissagens, 1. Balões com ocupantes, 1. Aterrissagens, 0. Incêndio com ocupantes, 1. Aterrissagens, 0. Avião com ocupantes, 2. Aterrissagens, 0. Luz no solo com ocupantes, 2. Aterrissagens, 2. Alucinação com ocupantes, 1. Aterrissagens, 1. Lua e Vênus. Aterrissagens com ocupantes, 1. Aterrissagens, 0. Meteoro com ocupantes, 1. Aterrissagens, 0. Pássaros com ocupantes, 1. Aterrissagens, 0. Satélite com ocupantes, 1. Aterrissagens, 0. Dados incongruentes com ocupantes, 1. Aterrissagem, 0. Inversão de radar com ocupantes, 0. Aterrissagens, 1. Não identificado com ocupantes, 7. Aterrissagens, 2. Total com ocupantes, 36. Aterrissagens, 12. O relatório de Ledlit foi reproduzido com sua autorização. Isto refere-se a uma hipótese proposta por G. I. Warren, Science, novembro 6, 1970, páginas 550 a 603, intitulada Teoria da Inconsistência de Status e Avistamentos de Discos Voadores, na qual ele afirma que os relatórios OVNIs partem geralmente de pessoas cuja condição econômica não está de acordo com sua capacidade e formação intelectual. Por exemplo, uma pessoa com pouca formação ocupando uma condição social e econômica relativamente alta e vice-versa.